Então, o livro missionário 2023, O Grande Conflito. Eu queria contar uma história bem interessante, que esse livro aqui, ele já influenciou a vida de muita gente, mas essa história, ela me impactou demais. O senhor Alexandre, ele deu um livro desse de presente para um amigo católico beato. Católico beato é aquele que vai à missa e participa de toda a programação, enfim, é aquele mais comprometido mesmo. E esse católico beato, ele começou a ler o livro Grande Conflito. Porém, na parte do livro, que é a parte histórica, que diz que a Igreja Católica, na Idade Média, perseguiam aqueles que tinham a Bíblia como regra de fé, ele ficou indignado. Ele pegou o livro e jogou no lixo. E agora a esposa arruma na casa daqui e dali e chegou no lixo. Quando chegou no lixo, falou: mas não é possível? Esse livro bonito no lixo? Não, tem alguma coisa de errado. Pegou o livro, passou álcool no livro tal, e botou de volta na estante. E agora a esposa e os filhos saem de férias, e aquele homem fica sozinho em casa. E dizem, viu, pastor Ranieri, que homem sozinho em casa, ele faz uma bagunça assim, dizem, não sei se é real, mas dizem. E ele já havia feito uma bagunça boa, já havia virado a casa de ponta cabeça, não tinha mais o que fazer, foi lá para o escritório, correu os olhos na estante, e viu lá o livro. Mas não é possível, esse livro eu joguei fora, o que ele está fazendo de volta aqui? Deu vontade de ler, voltou a ler o livro, e quando chegou naquela parte histórica que Ellen White comenta, tal, etc., agora ele ficou indignado, pegou o livro e jogou no galinheiro. A mulher voltou das férias e começou a arrumar a casa. E arruma a casa daqui, dali e tal, agora chega no galinheiro. Quando chega no galinheiro, fala: mas não é possível, eu encontrei esse livro no lixo, agora no galinheiro não, tem alguma coisa de errado. E pegou o livro, limpou o livro e colocou de volta na estante. Passou mais um tempo, aquele homem foi atropelado, e estava lá no hospital todo engessado, e dizem, de novo, que homem doente, ele é meio dengoso, não é isso mesmo? O sexo forte não é o homem, pastor Ranieri, é a mulher. É ela que é aguentadora, é ela que enfrenta as dificuldades, é ela, homem, mas tudo bem, estou falando da minha raça aqui, então eu fico mais à vontade. Mas agora ele estava lá no hospital todo engessado, perna para cima, braço para baixo, e a esposa chega, e como eu disse, ele estava lá todo... Dizem que homem doente não é dengoso, é carente, tá bom? Então, mulheres, quando seu esposo ficar doente, ele está carente. Mas ele falava para lá: meu bem, me dá um beijinho aqui, um beijinho ali, e ela foi dando beijinho nele, até que ele olhou para ela e falou: olha, aqui no hospital não tem nada para fazer, não tem televisão, não tem você, então eu te peço uma coisa, amanhã me traga um livro para eu ler. Ok, adivinha qual livro? O Grande Conflito. Quando ela chegou com o Grande Conflito, ela olhou para o livro: mas não é possível, esse livro não, pela terceira vez esse livro na minha mão. Leu todo o livro, procurou o senhor Alexandre, que havia dado o livro para ele, estudou a Bíblia, se tornou um adventista do sétimo dia, amém? Gente, eu fico pensando quantas pessoas terão a oportunidade de receber esse livro no ano que vem, 2023, e no ano 2024. Ellen White fala que esse livro é o livro que deveria ser mais distribuído pela igreja. E você, meu querido irmão, quando pega esse livro e sai para distribuí-lo, você se torna um mensageiro da esperança. Porque você vai levar esperança a muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo sem esperança. Então, que Deus te abençoe e te use poderosamente nesse projeto, ok? Eu quero convidá-los para juntos abrirmos a Bíblia no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um dos meus livros mais preferidos da Bíblia, é o livro que eu gosto mais de ler, que eu gosto mais de pregar. Eu amo esse livro. Ellen White fala que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel deveriam ser os livros assim, ela coloca em destaque, estudados e pregados pela nossa igreja. Quem escreveu o livro foi o discípulo amado João. Deus deu para ele a visão das coisas que deveriam acontecer antes e depois da volta de Jesus.
Ele estava exilado na ilha de Patmos quando recebeu a visão. Apesar do livro do Apocalipse ser o último livro da Bíblia, ele não foi o último livro escrito. O último livro escrito foi o Evangelho de João, ok? E eu nessa manhã eu quero estudar com os irmãos algumas visões que João teve. Interessante que o livro do Apocalipse, as profecias, elas se cumprem de forma precisa. E existe uma conexão entre uma visão e outra. A visão do capítulo 10 de Apocalipse eu costumo dizer que é o registro de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. E o verso 11 do capítulo 10, ele conecta o capítulo 10 com o capítulo 12, aonde é a identidade da igreja adventista do sétimo dia. E o capítulo 10, o verso 11, também conecta Apocalipse 10 com o capítulo 14, que é a mensagem do povo de Deus nos últimos dias da história da humanidade. E o capítulo 10, o verso 11, conecta com o capítulo 18 de Apocalipse, que é aquele grande anjo poderoso que desce para iluminar a terra, que é o povo de Deus nos últimos dias da história da humanidade, é o alto clamor. Mas eu queria estudar com os meus irmãos, amados irmãos, o capítulo 10, que é a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. Eu quero dizer que eu sou adventista não porque alguém me convidou para vir à igreja e ali fiz amizade e ali eu permaneci. Eu não sou adventista só por isso. Eu não sou adventista porque eu tenho um amigo ou encontrei um ambiente muito favorável. Eu sou adventista do sétimo dia, porque na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos o registro de nascimento dessa igreja. Eu, na verdade, nasci num lar presbiteriano. A minha família, uma grande parte dela é presbiteriana. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de São José dos Campos. Eu tenho primos pastores da igreja presbiteriana. Eu tenho um primo que é pastor da igreja batista. Eu tenho tio, pastor da igreja presbiteriana. E eu me tornei adventista porque eu encontrei na Bíblia, na palavra de Deus, a única fonte de verdade, o nascimento desse movimento, dessa igreja nos últimos dias da história da humanidade. Então eu quero convidá-los para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 10. Vamos lá? Capítulo 10, você que está aí com a sua Bíblia, você que está com o seu smartphone, você que está com o seu tablet, você que está em casa, no conforto também da sua casa, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 10. Ali eu leio o seguinte, verso 1, vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Alguns comentaristas dizem que esse anjo é o próprio Jesus, porque aonde a nuvem simboliza divindade em profecia. Possivelmente esse anjo seja o próprio Jesus. Olha o verso 2. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse livrinho aberto simboliza uma vocação profética. Esse livrinho aberto é a palavra de Deus. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra é que esse livrinho, que é a palavra de Deus, tem uma mensagem para todos os povos. Olha o verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo. E algumas traduções diz, sela o que os 7 trovões falaram. Quem tem essa tradução, sela? Ah, irmã, olha, quanta gente, bastante gente aqui tem a tradução, sela o que os 7 trovões falaram. Mas na minha tradução, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então aqui nós vemos um segredo que deve ser guardado, um segredo de Deus que deve ser guardado. Olha o verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar, e tudo quanto nele existe, já não haverá mais demora. Então aqui a gente vê um segredo de Deus, que foi guardado para um
tempo profético que estivesse se esgotando. Porém, olha o verso 7 aí. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o quê? O mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Mistério de Deus, o plano da redenção. No comentário adventista, ali nós vemos que esse mistério de Deus é o plano de Deus para o seu povo. Então nós vimos aqui um anjo grande, forte, poderoso, possivelmente o próprio Jesus, que tinha na mão um livrinho. Esse livrinho é a palavra de Deus. Esse livrinho é uma vocação profética. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra simboliza que esse livrinho tem uma mensagem para todos os povos. Porém, foi guardado em segredo, foi selada essa mensagem para um tempo profético que estivesse se esgotando. A única porção da Bíblia, a única parte da Bíblia que foi guardada em segredo, que foi selada, é o livro de Daniel. Querem ver? Vamos lá em Daniel? Daniel capítulo 12. Olha lá. Capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e faz o quê? E sela o livro. Até quando? Até um tempo profético que estiver se esgotando, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse saber aqui é em relação ao livro, conhecimento das profecias de Daniel. Então esse livro deveria ser selado, deveria ser guardado em segredo para um tempo profético que estivesse se esgotando. Porém, o estudo dele, do livro de Daniel, o saber, o conhecimento sobre esse livro, que foi selado, guardado em segredo para um tempo profético, o saber se multiplicaria. Olha o verso 8 do capítulo 12. Eu ouvi, porém não entendi. Eu disse, Daniel falando, para o anjo, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Olha o que o anjo responde para Daniel. Ele responde, vai Daniel, porque essas palavras estão o quê? Encerradas. E o que mais? Seladas. Até quando? Até o tempo do fim. Então a única porção da Bíblia que foi guardada, foi selada, até um tempo profético que estivesse esgotando, é o livro de Daniel. O livro na mão daquele anjo é o livro de Daniel. Porém a visão do capítulo 10 continua, vamos lá? Apocalipse, voltando lá para o capítulo 10. Olha o verso 8. A voz que ouvi, João falando, vinha do céu, estava de novo falando comigo, e dizendo, vai e toma o livrinho que se acha aberto na mão do anjo. Qual livro? Qual livro? O livro de Daniel. João, vai lá. A voz que vinha do céu falou, vai lá, pega aquele livro que está na mão do anjo, o livro de Daniel. O anjo em pé sobre o mar e sobre a terra, aquele livro que tem uma mensagem para todos os povos. Olha o verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala, toma-o e faz o quê? E devora-o. Se você for lá em Ezequiel, capítulo 2, verso 8, e capítulo 3, verso 3, você vai ver que devorar, em profecia, simboliza receber a mensagem. Vai lá na mão do anjo, pega aquele livro e recebe a mensagem. Olha o verso 10. Ou melhor, é o verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Interessante que a boca é o primeiro estágio do nosso sistema digestório, não é isso? E o estômago é o segundo estágio. Aqui a ideia é o seguinte, no primeiro momento a mensagem daquele livro seria doce como mel. Porém, no segundo momento seria amargo. Eu tenho duas filhas. A mais velha, como já falei aqui, a professora Maristela deu aula para ela, é a Paula, que puxou toda a beleza do pai. E quando eu falo puxou, é arrancou, tirou, acabou com a beleza do pai.
Não compara a minha beleza com a dela, tá bom? Ela tirou, arrancou, puxou. Mas eu fui a primeira turma de teologia que comecei no NASP Engenheiro Coelho e terminei ali. E naqueles dias, o NASP Engenheiro Coelho era um colégio assim que estava começando. Então era muito primitivo, não havia asfalto, não havia sala de aula. A minha sala de aula era na biblioteca, então era tudo muito primitivo. E no período de maio e junho, aquela região tem muita seca e muita poeira. E eu me lembro que a Paula era um bebezinho fofo, era uma boquinha rosa espremida por duas bochechas assim bem grandes. Minha filha, eu sempre achei ela muito bonitinha, sempre admirei muito minha filha. E daí ela tinha sérios problemas respiratórios. E para eu tentar amenizar o problema respiratório dela, toda noite eu ia com uma colher de mel próximo daquela boca espremida por duas bochechas. E ela saltava na colher, ela estalava a linguinha e ela saltava na colher. Ela gosta muito de mel. É verdade que pode existir pessoas que não gostam de mel, e eu respeito, tudo bem, é questão de gosto, mas a maioria eu entendo que gosta. E o mel simboliza algo muito bom, algo prazeroso. Agora eu tenho a Fernanda, minha filha mais nova. A Fernanda é uma criança com muitas limitações, é uma criança deficiente. E por muitas vezes eu tenho que dar para ela um remédio amargo. E quando eu vou dar um remédio amargo, eu tenho que pôr babador nela, babador em mim, babador em quem está em volta, porque é remédio para tudo quanto é lado. O amargo para nós simboliza o quê? Algo difícil, né? Algo ruim, algo decepcionante. Guilherme nasceu num lar batista. E na sua juventude era um tremendo estudioso da Bíblia, da palavra de Deus. Ele morava na fazenda com seus pais, e o seu pai queria que Guilherme estivesse sempre bem durante o dia para trabalhar na fazenda, era uma fazenda. Porém, como ele ficava até altas horas da noite estudando a Bíblia, ele no dia seguinte, na maioria das vezes, estava meio sonolento, e com isso criava assim, muitas vezes, um desacordo com seu pai. Porém, ele era um estudioso da Bíblia. Guilherme era batista. E agora Guilherme ele cresce. E ele começa a frequentar lugares onde criam no deísmo. A crença do deísmo é mais ou menos o seguinte: Deus criou o nosso planeta, porém ele não interfere nas coisas do homem. A crença do deísta é mais ou menos isso. Ele entende que tudo parte da causa para o efeito. E tudo tem uma explicação lógica, porque ele não crê no sobrenatural. E Guilherme adotou essa crença e casou. Porém, em 1812, estourou a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E Guilherme foi convocado para essa guerra. E durante 3 anos, Guilherme viveu os horrores da guerra. Agora, 2 coisas mexeram muito com a cabeça de Guilherme. Uma delas foi quando um soldado amigo seu estava do seu lado e uma bomba explodiu e esse soldado foi despedaçado. E com ele não aconteceu nada. Isso mexeu com a cabeça dele, porque não tinha uma explicação lógica. E como deísta, ele precisava de uma explicação lógica por que o amigo foi explodido e com ele não aconteceu nada. A segunda coisa, em 1815, quando a guerra acabou, quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos, e não a Inglaterra. Porém, os Estados Unidos não tinham exército, não tinha lógica também. Os Estados Unidos tinham um ajuntamento de homens. Agora a Inglaterra tinha um exército super armado, bem treinado. Foi esse mesmo exército que ganhou a guerra contra Napoleão Bonaparte. Isso mexeu com a cabeça de Guilherme. E Guilherme agora volta para casa. E com uma concordância de Cruden e a Bíblia, ele começa a fazer grandes descobertas. Ele começa a ler profecias que haviam sido cumpridas. Isso começa a chamar a atenção de Guilherme, até que um dia ele se depara com Daniel capítulo 8 e o verso 14. Vamos lá? Daniel 8, 14, vamos voltar lá para o livro de Daniel? Daniel capítulo 8, verso 14, a gente lê ali o seguinte: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Uau! Quando ele leu essa profecia, ele ficou impactado, porque ele entendeu que o nosso planeta é o santuário, o nosso planeta seria purificado na volta de Jesus. Ele entendeu que era uma profecia que teria a ver com a volta de Jesus, e era uma profecia de tempo, porque 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, e ele foi em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7, e descobriu que um dia em profecia é um ano. E agora 2.300 anos Jesus vai voltar. Que profecia fantástica, extraordinária, ele pensou. Uau! Uma profecia doce como mel. Jesus vai voltar. O pecado, ele vai deixar de existir. Que coisa extraordinária. Só faltava agora descobrir quando esses 2.300 anos começariam a ser contados. E agora ele se depara com Daniel capítulo 9, o verso 25, que começa a contagem das profecias de tempo, tanto do capítulo 8 de Daniel, como do capítulo 9. Então, com o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que se deu no ano 457 a.C., ele fez a conta. 2.300 anos, 457, ele chegou no ano de 1843. Uau! Jesus vai voltar em 1843, foi a conclusão que ele chegou. Porém, agora ele fica no impasse, e por muitos anos ele ficou nesse impasse. Conto o que descobri, compartilho com as pessoas essa descoberta doce como mel. Jesus vai voltar, ou guardo para mim? Se eu contar, e se eu estiver errado? Porém, se eu não contar, e Deus me deu essa mensagem para compartilhar, que drama Guilherme viveu por muitos anos, até que um dia, Guilherme estava no bosque da sua casa, ali brigando com Deus, chega o seu sobrinho Irving, e fala: tio, viemos te convidar para pregar em nossa igreja. Uau, Guilherme entendeu que esse era um sinal de Deus, que ele deveria começar a pregar, e agora Guilherme começa a pregar que Jesus vai voltar em 1843, foram milhares de palestras sobre a volta de Jesus, porém, em 1843, Jesus não voltou, e agora os seguidores de Guilherme refazem a conta, e eles chegam no dia 22 de outubro de 1844, Guilherme, ele teve dificuldade no início de aceitar essa data, porém, faltando pouco tempo, ele também abraça a ideia que Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844, porém, agora eu queria convidá-los para tentarmos viver o que foi aquele dia 22 de outubro de 1844. Tente viver esse dia. Hoje Jesus vai voltar, essa é a mensagem que nós abraçamos. Você tem algum ente querido que se foi? Você tem algum ente querido que não deu para se despedir dele e ele foi, morreu? Hoje, 22 de outubro de 1844, ele vai ressuscitar. O cemitério é um lugar de despedida, o cemitério é um lugar de dor. Porém, hoje, 22 de outubro de 1844, o cemitério vai ser o lugar mais espetacular desse planeta, porque aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Que mensagem doce como mel. Você tem alguém na sua família que foi desenganado pelos médicos? E esse alguém você ama e não se imagina viver sem ele ou sem ela? Hoje, 22 de outubro de 1844, Jesus vai voltar, vai pôr um ponto final na morte, vai pôr um ponto final na doença. Conhece algum que tem um problema de saúde, alguma deficiência, alguma limitação? Hoje Jesus vai voltar. A minha filha, a Fernanda, ela vai falar. Pela primeira vez hoje, 22 de outubro de 1844, eu vou ouvir da minha filha: papai. Eu nunca ouvi. Hoje, 22 de outubro, Jesus vai voltar. E esse mundo mau de pecado e miséria vai ter um ponto final. Nós vamos juntos com Ele para viver a eternidade.
o lar de eterna felicidade. Mensagem doce como mel. Porém já é 10 horas, pastor. Ranieri, Jesus não voltou. E agora dá um pouquinho de ansiedade, porque a gente esperava que ele voltasse logo, nas primeiras horas, né, do dia, nas primeiras horas do dia, e ele não voltou. E agora alguns procuram o pastor Ranieri, pastor, o que está acontecendo? Jesus ainda não voltou, já são 10 horas. Aí o pastor reúne a comissão, é assim que a igreja funciona, né, pastor? Por comissão. E ali vão discutir o assunto. Por que Jesus não voltou? É porque ele é misericordioso, ele quer mais pessoas se juntando a esse movimento, ele quer salvar mais gente. Irmãos, ali havia pessoas, elas tinham largado emprego, elas tinham largado família, elas colocaram todas as suas esperanças nessa mensagem que era doce como mel. Porém, 6 horas da tarde Jesus não voltou, 8 horas da noite Jesus não voltou, e agora com a escuridão daquele dia, vem também a escuridão da falta de esperança no coração daquelas pessoas. Meia-noite, Jesus não voltou. O que era doce como mel ficou amargo. Eu louvo a Deus porque a visão do capítulo 10 de Apocalipse não se encerra no verso 10. A visão do capítulo 10 do Apocalipse continua até o verso 11. Vamos lá? Vamos voltar para Apocalipse capítulo 10? E para mim esse verso ele faz conexão com aqueles outros capítulos que aqui mencionei. Olha o verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda. Aqui deve ter muitos professores de português. Essa palavra ainda é advérbio de tempo. Eu espero estar falando correto, que foi o que eu procurei. Isso quer dizer que dá a ideia de continuidade. Por mais importante que fosse esse evento, ainda não era o fim. Ainda dá ideia de continuidade. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Um grupo de remanescente agora se volta para a Bíblia, para a palavra de Deus, para entender o que aconteceu. Por que que Jesus não voltou? E sabe o que eles descobriram? Guilherme não errou na data. Guilherme errou na interpretação da profecia. E aqui agora nós temos que voltar lá no Antigo Testamento. Quando Moisés recebeu, ou quando Deus procurou Moisés para construir um santuário, Deus falou o que para Moisés? Mostrou o que para Moisés? Que existe o que? Um santuário no céu. A doutrina do santuário é um fato. Existe de fato um santuário no céu. Deus mostrou para Moisés, não tem como negar. Tanto que Deus falou, Moisés, constrói um santuário para eu habitar no meio do meu povo. Esse era o primeiro objetivo de Deus, e o segundo objetivo era mostrar através do santuário o plano da salvação. E no santuário terrestre, quando um pecador pegava um animalzinho, confessava o pecado na cabeça daquele animalzinho, o sacerdote, ele imolava o animalzinho, pegava o sangue, levava para dentro do santuário, era para a remissão do pecado daquele que confessou na cabeça do animalzinho. Se fosse alguém de recurso, levava uma ovelha sem defeito. Se fosse alguém de pouco recurso, podia levar até uma pombinha também sem defeito. E durante o ano, o santuário ele ia se contaminando simbolicamente com o pecado daquelas pessoas, porque ali representava o sangue, representava Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Porém, Jesus assume o pecado do pecador, assume a conta do pecador. E aquele sangue espargido no véu do santuário simbolizava o sangue de Jesus, porém o pecado também do pecador. E o santuário tinha 3 compartimentos: o pátio, e agora a tenda que era coberta, o santo e o santíssimo. E havia entre o santo e o santíssimo uma cortina,
aonde ali era espargido aquele sangue, que contaminava simbolicamente com o pecado do pecador, o santuário. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo para fazer o quê? Expiação pelo seu povo, pela sua família, pelo seu clã, por ele mesmo. E quando ele terminava a expiação, para onde ele ia? Lembram-se? Para onde ele ia? Para o pátio. Aonde o povo estava? Sim, ele voltava para o pátio. Ele fazia a expiação no Santo do Santo e depois ele voltava lá para o pátio, aonde o povo estava guardando ele. O tanto que ele entrava no Santíssimo com uma cordinha, com um sininho, e havia toda aquela expectativa do sumo sacerdote fazer essa purificação. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi morto aonde? No nosso planeta. E se lá no céu existe um santuário, como a Bíblia fala, e nós adventistas do sétimo dia cremos, o nosso planeta não podia ser o santuário está lá no céu. O nosso planeta é o pátio, aonde o Cordeiro de Deus foi morto, que era morto no pátio. E lá no céu, onde Jesus está fazendo expiação, pelo seu povo, e começa pelo seu povo, Ellen White fala isso. Quando terminar, ele vai voltar para onde? Para o nosso planeta, onde é o pátio, onde o povo de Deus está esperando. Isso quer dizer que o evento foi lá no céu. 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelo seu povo. E nesse contexto, nasce o movimento adventista, a igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista não nasceu por vontade humana, não foram dois pastores que tiveram um desentendimento, um saiu para um lado, outro saiu para o outro, e agora se formou uma igreja. Não foi assim. Foi por vontade divina. E agora o verso 11 fala: então me disseram, é necessário que ainda profetizes. Aqui tem uma conexão com o dom de profecia, uma conexão com o capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17, é a identidade da igreja. Querem ver? 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Em profecia, Satanás. E mulher, a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é a descendência da igreja? É o povo de Deus. Agora o povo de Deus tem duas características. Olha a identidade da igreja. Primeira característica: guarda os mandamentos de Deus. Nós estamos no contrafluxo do mundo. O mundo não quer obediência, o mundo quer rebelião. Porém, o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Imagine se toda a humanidade guardasse o sábado, não existiria ateu. Já pensou nisso? Porque quando guardamos o sábado, qual é o testemunho que nós estamos dando para o mundo? Que existe um Deus Criador. Agora o povo guarda os mandamentos de Deus. Agora, gente, nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos de Deus. Nós somos salvos e por isso guardamos os mandamentos de Deus. Quando Deus nos salva, Ele nos transforma. Ele nos faz novas criaturas. Agora, a segunda característica: guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. E o que vem a ser o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10. Vamos lá? Bem rápido. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o Espírito de profecia. Olha que definição interessante para o Espírito de profecia. O Espírito de profecia é o dom que capacita os profetas a falarem e escreverem em nome de Deus. E nós cremos que o dom de profecia se revelou na pessoa de Ellen White. Nós cremos isso. Agora uma pergunta: por que um profeta nos momentos finais da história? Só a Bíblia, somente a Bíblia é suficiente para salvar o homem, sim ou não? E por que uma profetisa então nos momentos finais da história da humanidade? E eu quero dizer para você que Ellen White é tão profetisa quanto os profetas da Bíblia, viu? Ela é tão profetisa quanto os profetas da Bíblia. Sabe por quê? Porque não existe profeta mais ou menos. Não existe um profeta mais importante do que outro. Existe profeta que escreveu mais do que outro. Existe profeta que passou mais tempo profetizando do que outro. Mas profeta é profeta.
Isso quer dizer que ou o profeta é verdadeiro ou é falso. E nós adventistas cremos que ela é uma profetisa de Deus e verdadeira. E para encerrar, que eu já estou vendo que o povo está voltando, eu não estou vendo o tempo aqui, gente, desculpa, eu procurei o tempo aí e não estou sabendo do meu tempo, tá? Mas para encerrar, Apocalipse capítulo 14, porque aqui é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, tem a ver em pregar a nossa mensagem, Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, que não vai dar para comentar agora. Essa é a nossa missão. E a colportagem, ela entra nesse contexto, e aqui eu tenho que ir para os finalmente. Ela entra nesse contexto da pregação do Evangelho. É necessário que ainda profetize, dom de profecia. É necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que pegue a palavra de Deus, que pegue a profecia e leve a muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da igreja. Nós somos o povo de Deus, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos a mensagem. Chegue na sua casa e lê lá Apocalipse capítulo 14, você vai ver qual é a mensagem do povo de Deus para pregar nos últimos dias da história da humanidade. E a colportagem, ela cumpre esse papel. Ellen White tem um texto que ela fala que aquele anjo de Apocalipse capítulo 18 é a nossa literatura. Não vou ler para ganhar tempo, ela fala isso. E gente, aqui eu queria contar. Aí eu tenho 10 minutos, tá bom, obrigado. Ela fala que a nossa mensagem, como eu tenho 10 minutos, então 5, tá bom. Pastor, agora eu estou dividido, não sei se eu fico com vocês ou com... é brincadeira. Mas Ellen White, ela fala que aquele anjo do capítulo 18 de Apocalipse que desceu para iluminar a terra, ela fala que a nossa, é em grande parte através da nossa literatura, das nossas casas publicadoras. Quando você sair para distribuir esse livro, O Grande Conflito, você vai estar fazendo o trabalho daquele anjo. Anjo de profecia, o que é? Mensageiro. Vocês, nós somos os mensageiros de Deus para os últimos dias da história da humanidade. E aqui eu quero contar uma história da colportagem. Essa revista, ela é de junho de 1964. Ela conta uma história muito bonita. Ela conta a história da senhora Aida. A senhora Aida era uma católica praticante. Até que um dia o colportor Azarias bateu na casa dela. Isso a revista Adventista é de 1964, junho de 1964. E o colportor bateu na casa dela e vendeu um livro para ela. Ela leu o livro. E ela se converteu, e o colportor não sabia. Se batizou. E ali na igreja onde ela estava frequentando, ela viu o colportor. E é lógico, muita gratidão, chegou no colportor Azarias, que colportou durante 40 anos no norte do país, e expressou muita gratidão. Mas além da gratidão, os dois eram solteiros, né? E ali começou também uma amizade. Depois da amizade veio o namoro. Depois do namoro veio o noivado e veio o casamento. Imagina, uma pessoa não adventista, católica, um colportor bater na casa dela, vender um livro que contém a nossa mensagem, ela ler, se converter, se batizar e depois de algum tempo reencontrar o colportor e demonstrar muita gratidão, e depois da gratidão também demonstrar muito amor, carinho e casarem. A colportagem Ellen White fala que vai a lugares aonde muitas vezes nós pastores não vamos. A colportagem vai a lugares aonde muitas vezes o irmão da igreja não vai. E essa história está registrada aqui nessa revista. Porém, eu queria convidar a irmã Aida para vir aqui à frente. Vem cá, irmã Aida, está aqui. Olha só, ela foi a pessoa que recebeu a visita do colportor. O colportor foi lá na casa dela. Ellen White fala que muitas pessoas só serão salvas através dos livros da nossa igreja. É ela quem fala, é a profetisa de Deus. É Ellen White que passa em todos os testes, o verdadeiro profeta na Bíblia, na palavra de Deus. E irmã Aida tem uma família bonita. O irmão Azarias já foi.
mas só tem a esperança de revê-lo na volta de Jesus. Eu queria chamar a família dela aqui na frente, por favor. A filha, ela tem a filha, o genro não está aqui, né? Tá. Estão chegando, mas não há nenhum problema. Mas olha que história bonita. Se não fosse um comportor. E sabe, aqui encerrando, pastor, eu queria dizer o seguinte: essa pandemia me mostrou algumas coisas. Ela me mostrou o seguinte: as igrejas fecharam na pandemia, as escolas fecharam na pandemia. É verdade que a televisão, a rádio Novo Tempo funcionando e rede social também funcionando. Mas perto da volta de Jesus, sabe o que vai acontecer? Igreja vai fechar, escola vai fechar, televisão vai fechar, rádio vai fechar, as redes sociais, elas serão bloqueadas. Sabe o que vai ficar? O livro aberto na casa das pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você está disposto, nesse ano 2023, distribuir esse livro, O Grande Conflito, a muitas pessoas, levar a muita gente a mensagem do terceiro anjo, ou melhor, dos 3 anjos, a muita gente? Eu queria ver as mãos. Amém. Sei também que nessa multidão pode ter gente que o Espírito de Deus vai trabalhar para ser um comportor estudante, para ser um comportor evangelista. Eu não consigo identificar você, mas Deus sabe quem é você. E nós, diretores, estamos aqui para te atender. Agora, Apocalipse capítulo 10 faz conexão também com Mateus capítulo 24, verso 14. Capítulo 10, verso 11 fala: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Mateus capítulo 24, 14, o evangelho eterno será pregado a toda a gente, então virá o fim. O fim não vai vir por causa do coronavírus, o fim não vai vir por causa da violência, o fim não vai vir porque esse mundo está mal. O fim vai vir é quando o evangelho for pregado a toda a gente. Apocalipse 14, os 3 anjos, os mensageiros de Deus, a igreja de Deus pregando o evangelho sendo pregado a toda a gente, então Jesus vai voltar para nos buscar. E se você está disposto a participar desse projeto de Deus, para a igreja dele, para pregar o evangelho, através do testemunho, através de estudos bíblicos, através do livro O Grande Conflito 2023, 2024, livro missionário, e através da comportagem, eu queria que agora você ficasse em pé. Você que está em casa também, se você tem essa disposição, fique em pé, eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que Deus coloque no caminho de vocês pessoas que necessitam da tua palavra. Pessoas como a irmã Aida. Era uma católica, como eu disse aqui, porém o comportor foi lá na casa dela, a visitou, ofereceu um livro, ela comprou, leu, conheceu Jesus, entregou a vida dela a Jesus. Deus abençoe você, que você seja aquele anjo que voa pelo meio do céu. Voar pelo meio do céu é alguém que tem pressa, e que dê a mensagem a esse mundo que precisa de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, aqui está o seu povo, aqui estão aqueles que colocaram todas as suas esperanças na tua palavra, aqui estão aqueles que colocaram a esperança em Jesus Cristo como nosso Salvador, aqui está o povo remanescente dos últimos dias da história da humanidade, que tem uma mensagem para pregar, e eles se colocando em pé, aqueles que estão em casa também se colocarem em pé, eles estão querendo dizer para o Senhor que querem ser usados poderosamente pelo teu Espírito. Eles querem testemunhar acerca do amor de Jesus. Eles querem dar estudos bíblicos, mostrando que existe esperança para um mundo sem esperança. Eles querem distribuir o livro missionário. Ellen White fala que é um dos livros da nossa igreja que mais deveria ser distribuído, que é O Grande Conflito. E pode haver também no meio dessa multidão jovens e irmãos da nossa igreja que querem trabalhar na tua obra como comportores evangelistas. Ó querido Deus, use cada um deles poderosamente, que possamos a falar a muita gente que Jesus vai voltar.
e que possamos ver a missão sendo cumprida em nossa geração, e possamos ver Jesus voltar nas nuvens com poder e glória. E queremos ir para a eternidade, queremos ir para o lar de eterna felicidade que Jesus está preparando para cada um de nós, e viver ao lado do nosso Salvador, ao lado da nossa família, ao lado da nossa igreja, e ao lado daquelas pessoas também que o Senhor nos deu a oportunidade de repartir a esperança que carregamos em nosso coração. Nos dê a tua paz, nos dê a tua companhia, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.